pelo novo e vivo caminho. Dançando começar, eu quero me falar pelo novo e vivo caminho. Dançando começar, eu quero me falar pelo novo e vivo caminho. Desce glória, sobe glória, assim ó. Desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória. O quê? Vitória. Quando a igreja louva, desce glória, sobe glória, desce glória, Deus vai na frente e garante a vitória. Quando a igreja louva, eu vi a vida na mais perfeita adoração. Quando a igreja louva, faz o velho estremecer. É Deus de perto, Deus de longe, Deus de provisão. Um grande eu sou, ele é Jeová Jiré, raiz de Davi. O exército inimigo tem o seu poder. Ele é meu protetor, meu salvador, libertador. Quando a igreja louva, o quê? Vitória, vitória. Quando a igreja louva, desce glória, sobe glória, desce glória. Deus vai na frente e garante a minha e a tua vitória, meu irmão, nessa noite. Eu quero ouvir sua igreja, declare. Quando a igreja louva, desce glória. Quê? Desce. Deus vai, Ele garante a minha e a tua vitória. Vitória. Pra encerrar, bem bonito, todo mundo. Quando a igreja louva, desce glória, sobe glória, desce glória. Deus vai na frente e garante a vitória. Vitória. Quando a igreja louva,
quero cantar. Eternamente adorar. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será meu troféu. No coral eu quero cantar, declarar que Ele é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Eu vou erguer o meu troféu. A minha alma confia em ti, meu coração se alegra em te adorar. E a tua face, Senhor. E quem sou eu pra discordar do teu querer? E quem sou eu pra querer mais do que tu tens pra mim? A tua graça me basta pra viver, tua presença é minha riqueza e meu prazer, Senhor. Declare nessa noite a santidade de Deus. Declare, declare isso. Só tu és santo, 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 só tu és santo. E quem sou eu pra te sonhar o teu querer? E quem sou eu pra querer mais do que tu tens pra mim? A tua graça me basta pra viver, tua presença é minha riqueza e meu prazer, Senhor. Só tu és santo, 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 só tu és santo. Na noite de hoje, iremos fazer uma encenação em homenagem à vida do nosso querido pastor Jorge. Nascido na cidade de Itapetininga, São Paulo, em 24 de maio de 1962, nasceu num lar cristão. Portanto, serve a Deus nessa igreja há 54 anos. Foi batizado com 12 anos pelo pastor Darcy Tobler, começando a ter oportunidades na igreja para cantar louvores da época e a pregar pela primeira vez em um culto oficial, com o pastor José Sátiro de Souza. Através do pastor Juvenal Gardim, foi levado ao obreiro credenciado e, alguns meses depois, enviado para o Ministério Integral, na cidade de Porangaba, em 14 de fevereiro de 1987. A partir daí, a experiência foi de pastorear em tempo integral, construindo, reformando e ampliando igrejas, como, por exemplo, as igrejas de Porangaba, Palmital, Mogi Guaçu, Ourinhos, Itu e atualmente aqui em Itapetininga, quando em 2 de junho de 2001 assumiu a sua igreja-mãe, ordenando novos pastores, abrindo novas igrejas, mantendo a liderança unida.
com uma simplicidade de coração e atitudes amorosas para com as ovelhas, demonstrando dinamismo ministerial. Homem empreendedor e realizador, já no início de seu ministério aqui, colocou forro no teto da igreja, reformou a cozinha e o refeitório, comprou uma casa ao lado da igreja e ampliou o refeitório, fazendo uma área VIP. Comprou outra casa na frente da igreja, fazendo estacionamento. Adquiriu equipamentos de som, data show, trocou as cortinas, carpetes, comprou a casa da esquina, onde é atualmente a área administrativa da igreja, e a casa ao lado, onde construiu outro estacionamento. Ampliou a escada com coberturas, construiu novos banheiros modernos e ampliando novamente a cozinha e o refeitório. Casado com a pastora Solange e pai de 2 filhos, Aline e Jairo, sogro de Evandro e Camila, e há pouco tempo recebeu a tão sonhada netinha Bárbara. Desde o berço, conheceu o Evangelho e cresceu com a IEQ. E desde então tem usado sua experiência para ministrar seminários pelos temas de seus 3 livros. Guarde seu coração, o tempo de Deus e você tem paciência. Deixando de lado a vida administrativa, não podemos esquecer do grande pai e avô que ele é, sempre educando seus filhos no caminho do Senhor e incentivando a fazer o bem. Por onde passa, conquista todos com sua humildade, carisma e serenidade, sempre aberto a aconselhar as pessoas que o procuram e com sede de ganhar almas, dando total apoio ao discipulado e aos grupos de comunhão. Pastor Jorge, um exemplo de homem a ser seguido, o anjo da igreja sede que nunca abandona suas ovelhas. Para todo mundo, muito obrigado, que Deus abençoe. E não tem, eu gostaria de achar palavras assim para agradecer, mas é muito bom. Agora, eu tenho louvado a Deus por essa igreja. Eu pastorei muitas igrejas. Eu saí dessa igreja, essa igreja me colocou no ministério em 87. Aliás, parabéns pelo teatro aí, ó. Você vê que a gente tem artista aí legal, né? Só depois eu quero pegar o pastor Jorge e dizer para ele que eu não empurrava os obreiros daquele jeito. Pastor Alexandre é um dos pastores que eu coloquei no ministério. Ele estava aqui em Itapetininga, ele pastoreou comigo, ele é meu filho no ministério, eu coloquei ele em Pedreiro. Não sei onde ele está, mas ele sabe que eu não empurrei ele desse jeito. Mostrei a igreja de Pedreiro, ele quis ir, né? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Esse texto é o texto que essa semana está no meu coração por causa dos 54 anos, por causa do meu aniversário. É um texto que muita gente usa, falando que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o texto diz assim: então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. No passado eu ouvia falar mais isso, ultimamente não tenho ouvido tanto, mas eu ouvi muita gente falando isso, usando essa expressão, para falar de um tempo de vitória, de momentos que tem passado e que tem vencido. Então ele usa essa palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu vou pedir ao irmão que está lá no computador, para colocar como tema para mim, pedra de ajuda. Escreve assim, bem graúdo, irmão, pedra de ajuda. Por quê? Porque na realidade Ebenezer não quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. A gente usa essa expressão.
né? Porque Samuel usou, e está ligado ao que a pedra de ajuda, mas o original de Ebenezer é pedra de ajuda. Normal você ir numa cidade ou em algum país e existir, pastor Geraldo, um monumento, né? Sempre tem por aí. Por exemplo, você vai no Rio de Janeiro, o que marca lá é o Cristo Redentor, não é isso? Você vai em Roma, é o Coliseu, a Torre de Pisa. Você vai em outros lugares, França, por exemplo, você vê a famosa torre. Enfim, todos os lugares, ou cidades, não necessariamente tem uma torre, mas tem, por exemplo, um cientista. Tem lá, no caso, um monumento de um cientista famoso, de um pesquisador, de um médico, de um fundador da cidade. São monumentos. Esses monumentos, a intenção deles é trazer à memória um acontecimento especial, uma história bonita que aconteceu naquela cidade, naquele país. É um marco. E Ebenezer, essa pedra que foi erigida, esse monumento que foi erigido por Samuel, era um marco de vitória. Preste bem atenção nisso, irmãos. Eu quero deixar aqui hoje uma tarefa para os irmãos, uma sugestão de tarefa. Você pode ou não fazê-lo, mas é uma sugestão. Você vai pegar lá 1 Samuel e vai ler a história. Eu acho que se você começar desde o capítulo 1 é melhor, e vir até onde nós estamos aqui. Você vai entender a mensagem da noite melhor. Eu não vou poder contar cada detalhe aqui pelo nosso tempo. E você vai perceber que por muitos anos os filisteus brigaram com os israelitas, com os judeus, e venceram as guerras, as batalhas. E nesse caso aqui, nessa história, é a história que diz que aconteceu exatamente o contrário. Foi a história onde os judeus, os israelitas, venceram os filisteus. E a vitória foi tão grande que o texto diz que Deus trovejou naquela batalha. Deus bradou naquela batalha. Você para pensar nisso, numa vitória que você tem, que não é uma vitória comum, não é uma vitória normal, é uma vitória retumbante. É uma vitória onde Deus brada, onde o grito de Deus se ouve. Pega lá com calma o texto. Aliás, se você está com a Bíblia aberta, aí o verso 10, por exemplo, se a irmã quiser colocar para nós lá, o verso 10 diz assim: enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor naquele dia. Olha a expressão, com um grande estampido sobre os filisteus, e olha a vitória, os aterrou, de tal maneira que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Eu acho que a versão do painel diz a mesma coisa. Oferecia, o Senhor trovejou naquele dia com um grande, diz estrondo, e os aterrou de modo que foram derrotados. Então a vitória não foi só uma vitória, Donizete, não foi uma vitória comum, foi aquela vitória, sabe? Todos nós aqui, se eu desse o microfone aqui, pastor Geraldo, para muitas pessoas, eles diriam de vitórias lindas que tiveram. Tem alguma vitória que diz, foi bom, ganhei, venci, tive êxito. Mas tem vitória que ela tem um sabor, que ela é muito mais forte. E foi essa vitória. Por isso essa palavra é tão forte, tão pregada no mundo todo. Desde criança eu escuto pastores pregar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pedra de ajuda, pastor Paulo Bonini. Agora escute isso. Se você pegar esse texto, você vai ver que isso aconteceu 20 anos depois. Por quê? Samuel nasce numa época em que Deus não falava com Israel. A voz de Deus não era ouvida. Havia um silêncio de Deus na nação. A nação não estava vivendo bem. O profeta, o sacerdote Eli, era um homem com uma certa idade que já não tinha mais controle da sua família. As coisas estavam acontecendo de maneira errada. E aí, eles disseram assim, eu sei, nós sabemos uma forma de ganhar essa guerra. Nós vamos lutar. E foram lutar e perderam, e 4.000 homens morreram na primeira guerra. No texto anterior vocês vão ver isso. E isso foi uma derrota terrível. Aí eles disseram, vamos buscar a arca de Deus. E aqui eu queria dar uma ênfase maior. Irmãos,
É normal, às vezes, nós irmos em algumas casas e vermos a Bíblia como estamos vendo essa aqui. A Bíblia aberta. Às vezes nas casas, às vezes nas empresas, às vezes nos comércios, pastor Geraldo. E eles, alguns deles, lógico que nem todos, alguns deles acham que deixando a Bíblia aberta no Salmo 91, vai ter proteção lá dentro. Deixando a Bíblia aberta no Salmo 23, não vai faltar nada, porque o Senhor não deixará faltar, o Senhor é meu pastor. O que eu estou querendo dizer é que o povo de Israel trouxe a arca, depois de perderem a primeira batalha, e fizeram um movimento tão grande, um alarido, acho que a expressão que a Bíblia usa é essa, houve um alarido no arraial dos israelitas, que os filisteus se assustaram, dizendo, o Deus deles está no meio deles. Por quê? Porque eles trouxeram a arca, e aí disseram, agora com a arca de Deus nós vamos ganhar, nós vamos vencer. E eles foram guerrear, e aí não morreu só 4.000, morreram 30.000. Foi uma derrota terrível do povo de Deus, porque a arca era um amuleto. Irmãos, Bíblia não pode ser amuleto, Bíblia não pode ser um enfeite na nossa casa, um arranjo ornamental na nossa estante, na nossa mesa. Eu quero aproveitar aqui e deixar a pergunta, quantos de nós tivemos uma leitura bíblica essa semana? Dá uma olhada na sua agenda. Compromisso de levar os filhos na escola, trabalho, academia, tempo de televisão e tantas outras coisas que você fez. E a pergunta que fica é, onde estava a nossa Bíblia? Estava lá em casa. Certamente que todo mundo aqui tem uma Bíblia, mas ela tem sido lida, observada, obedecida. Você olha para esse texto aqui, se você voltar um pouquinho aí, por gentileza, no capítulo de número 7, mas agora no verso 2, você vai ver uma exortação de Samuel ao arrependimento. E o texto diz assim, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram 20 anos. Olha para pensar, irmão, perderam, a arca foi tomada, a arca foi tirada do povo de Israel, eles além de apanhar ainda perderam a arca foi levada embora. E aí passam-se 20 anos, aí o verso 3 diz assim, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Aí o verso 4 mostra que houve arrependimento. O verso 4 diz assim, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram ao Senhor. Eu quero lembrar a igreja aqui, que não foi nem a presença da arca, porque a arca não estava mais com eles, mas foi o arrependimento que trouxe a vitória. Foi o arrependimento que trouxe essa linda história de vitória, e essa história tão bonita de que Deus bradou na vitória que o povo de Israel teve nesse tempo, nesse momento. Mas antigamente perderam muitas batalhas. Mas o texto é, então tire os astarotes, tire os deuses, tire os Baalins. Eu sei que não estou falando a idólatras. Eu tenho consciência que estou falando a cristãos. A gente que adora a Deus, o único Senhor. Mas quantas pessoas ainda têm feito do carro um Deus? Quantas pessoas ainda têm feito do filho um Deus? Da filha uma deusa? Do marido um Deus? Da mulher uma deusa? Do emprego, da posição social, econômica, financeira, da posição que ocupa um Deus? Quantas pessoas fazem do seu nome, do dinheiro em especial? Na hora que o dinheiro falta, começa uma guerra, uma batalha. Então nessa noite, eu quero lembrar que para Deus nos dar o Ebenezer,
para Deus ser sempre a nossa pedra de ajuda, para até aqui continuar nos ajudando o Senhor, a necessidade de um arrependimento. E cada um de nós aqui, por isso que Deus é bom, nós estamos pregando para um grande povo, mas Deus está falando individualmente. Cada um de nós temos uma situação, né, pastor? Cada um de nós temos uma história, mas cada um de nós também temos uma necessidade de arrependimento. E não sou eu não esperava, o próprio João vai cantar e diz: hoje é noite de aceitar Jesus, hoje é noite de mudança de vida, hoje é noite de restauração, de retornar para Deus. Então ele não sabia da mensagem, né? Nós combinamos, já brinquei que estava com saudade de ver ele cantar, queria que ele cantasse hoje, ele ministra, e antes disso ele não é o pregador e ele dá essa palavra. Então há entre nós, todos nós, e eu que estou aqui, sempre tem alguma coisa para me arrepender. Do que precisamos? Qual é o nosso Astarote? Onde está o nosso Baalins? Porque senão nós não vamos ter essa experiência de ver Deus trovejar nas nossas batalhas. O verso de número 13, dá uma olhada, eu acho muito interessante que o 13 diz assim: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. A mão do Senhor foi contra eles. É lógico que lá na frente você vai ver eles retornarem, vai ver outras histórias dos filisteus. Mas no tempo de Samuel isso não aconteceu mais, porque o arrependimento foi lindo e porque a vitória foi muito grande. Os filisteus passaram a ter medo de Samuel e do povo de Israel, porque houve um arrependimento e Deus bradou por eles. Irmão, para de querer ganhar guerra com o seu braço. Para de querer ganhar guerra com a sua sabedoria, a sua sapiência, a sua experiência. Para de querer ganhar guerra achando que com a sua forma de trabalhar é suficiente para resolver. Põe Deus na tua causa, para que o Ebenezer aconteça. Esse Ebenezer é nomear conquistas. E esse texto também nos ensina que é bom ter um memorial diante de Deus. Tem pessoas que fazem um diário, né? Tem muita gente que gosta de escrever diário. Mas se você não está escrevendo um diário, escreva pelo menos as suas vitórias. Marque as suas vitórias. Se hoje, 54 anos, eu fosse lembrar, eu vou lembrar de vitórias de cidades onde passei, de bênçãos que tive aqui, de pastores como o pastor José Sátiro, que vou ter uma eterna gratidão, e líderes que me ajudaram, pastor Juvenal que me colocou no ministério, e tantos outros que fizeram alguma coisa que me abençoaram. São marcos de vitória, são pedra de ajuda, são Ebenezer na minha vida e na sua vida. Porque às vezes nós lembramos das derrotas, nós lembramos de situações que não deu certo, mas eu chamo a sua atenção hoje, usando esse tempo que vocês estão celebrando comigo, se alegrando comigo pelo meu aniversário, de pensar nas suas vitórias. Todos nós aqui temos vitórias. Nós temos derrotas, mas temos vitórias também. E é bom lembrar que nas derrotas foi onde nós mais aprendemos, onde nós mais crescemos e mais amadurecemos. E aí a gente chega aos 54 anos, na superação de obstáculos, sabendo que não foi fácil, foram momentos difíceis. E aí a gente pode usar a expressão de Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmão Milton, nós temos na Bíblia várias pedras. Aliás, a Bíblia fala 301 vezes sobre pedra. Então é bastante, então é significativo. Eu quero lembrar de 3 aqui, rapidamente, para a gente não passar do horário. A primeira delas, o irmão vai colocar para nós lá, é Êxodo, capítulo 12, capítulo 17, verso de número 12. Pega a sua Bíblia aí, Êxodo 17, 12. Essa pedra é a história de Moisés com os braços cansados, tentando vencer também o povo que estava tentando prevalecer contra eles. E essa história é muito interessante. Eu queria até, pastor Geraldo, pode nos ajudar aqui? Vem cá, Tom.
aproveitar o tom e... Donizete, dá uma ajuda pra gente aqui. Vem cá, vamos fazer uma encenação rápida aqui. Essa história, todo mundo sabe. Você pode ser Moisés para nós hoje? Pode. Arão, vem cá, Ur, cadê o Ur? Arão, o Ur tá cansado, velho. E desse lado aqui, pastor, não, você no meio, você é o Moisés. Irmãos, essa história é muito conhecida, é quando eles foram guerrear com os inimigos, e esses inimigos começaram a vencer a guerra. Moisés pegou Arão e Ur, foi para o monte, pegou Josué e mandou ir para a batalha. Então, é uma história muito bonita, porque tinha batalha no vale e batalha no monte. Escute isso. Na minha vida e na sua vida, as batalhas não são só no monte. E na minha vida e na sua vida, as batalhas não são só no vale. Nós batalhamos no vale e no monte. No vale é a luta do dia a dia mesmo. É os homens com a espada contra os seus inimigos. Mas no monte são braços erguidos, joelhos dobrados, coração voltado para Deus. Só que daí o texto diz, olha lá, as mãos de Moisés ficaram cansadas, porque Moisés erguia as mãos, ergue as duas mãos, Moisés, um pouquinho, por favor. E aí o texto diz que enquanto ele erguia as mãos, o povo de Israel batia nos inimigos, vencia, acho que são os midianitas, né? Vencia o inimigo, o exército inimigo. Mas ele era cansado, uma hora cansava, porque a luta era... Aí ele abaixava os braços. Obrigado, Moisés. Quando ele baixava os braços, a guerra virava. Irmão, tem guerra virando na vida de muita gente, porque você já ficou mais tempo de braço erguido. Você já teve mais tempo de oração. Você já teve mais tempo de consagração. Você já foi mais vitorioso. Terça-feira agora, acho que é o pastor Jair que começa aqui, reunião de oração. Terça-feira uma reunião para estarmos aqui de braços erguidos. Mas o texto diz que como ele é cansado, então ele precisou pegar uma pedra. Pega uma pedra aí, ó. Olha a pedra de ajuda. Senta aí, Moisés. Ergue o braço de novo. Por favor, os braços. Agora segura, pastor. Segura aí. Pastor não. Ur. Arão e Ur seguraram os braços de Moisés. Irmãos, aqui pode ficar a noite toda, não pode, irmão? Desse jeito, quem vai cansar é eles, né? Pode segurar. Pode segurar a noite toda. Irmãos, isso aqui chama-se GC, por exemplo. Grupo de comunhão. Chama-se um irmão cuidando de outro. Chama-se discipulado, irmão Paulo, pastor Fábio. E é isso que a nossa igreja precisa ter mais. Eu quero deixar uma pergunta aqui, vai para casa com ela, irmão. Quem você tem segurado os braços? Não faça, não vamos fazer como muitos fazem. Pastor, eu vou trazer, agora no dia da Soraya eu vou trazer, já sei até quem eu vou trazer para começar essa campanha. Aí traz, pastor, agora é com o senhor, cuida aí. Pastor, agora é com o senhor. Não dá, irmão. Não dá. Nós precisamos de gente segurando os braços de alguém. E essa pedra, a Bíblia não fala, mas quem estudou teologia, eu dei aula de homilética hermenêutica há muitos anos, e eu sempre aprendi que muitos objetos do Antigo Testamento, eles serviam como símbolo de Jesus no Novo Testamento. O maná que caiu do céu, era o pão do céu. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. A porta do tabernáculo, o pastor Paulo deu uma palavra linda aqui esses dias, o pastor Paulo Correia, sobre o tabernáculo, e ele disse, é a única porta, não é isso, pastor Paulo? É a única porta. Jesus disse, eu sou a porta. A pedra também é Jesus. E é nela que nós descansamos. Não queira descansar na história do seu gerente. Ele pode te ajudar no banco, mas o gerente não vai ser sua pedra de descanso. O nosso descanso é Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra de ajuda. E aí o texto diz que como eles seguraram os braços de Moisés durante a batalha, eles venceram a guerra e derrotaram os inimigos. Por quê? Porque os braços de Moisés continuaram erguidos. Primeiro, se você está precisando que alguém segure o seu braço, tem gente aqui nessa igreja que você tem afinidade. Fala com ele, fala com ela. Irmão, ora comigo.
segura os meus braços. Segundo, se você está bem na fé, procura alguém aqui na igreja que está precisando que você segure os braços dele ou dela. Porque dessa forma nós vamos vencer batalhas juntos e vamos ter a nossa pedra de ajuda. Obrigado aos atores. Deus abençoe. Uma outra pedra está lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, verso 49 e 50. É a famosa pedra que acertou a testa do Golias. Pega lá 1 Samuel, capítulo de número 17. Olha o que diz aí, o verso de número 49 e 50. E Davi, metendo a mão no seu alforje, tirou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra cravou na testa. Ele caiu com o rosto em terra. Verso 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Mais uma vez, uma pedra na história do povo de Israel. Uma pedra de ajuda. Irmãos, quem sabe a história, conhece a história, sabe que Davi pegou 5 pedras, não foi isso? Mas ele não precisou das 5. Uma pedra só, Denis, derrubou o gigante. Olha para pensar, irmãos. Será que seria suficiente aquele homem de quase 3 metros, ou alguns dizem que tinha mesmo 3 metros, tanto de altura daquele homem? Aquele homem que veio com escudo e que devia ser enorme, pesado, com lança, com capacete. De repente a pedra acertar exatamente aquele lugar que provavelmente era um furo no capacete e derrubar. Então não era uma pedra comum, quem sabe nem fosse a força comum de Davi. É lógico, Davi treinava isso. A gente sabe da história que ele ficava lá treinando com a sua funda. Ele matou leão, matou o urso, treinava nas árvores, treinava em alguns bichos que vinham para assustar o seu rebanho. Sim, ele tinha a sua habilidade. Todos nós precisamos de algumas habilidades. Mas tem hora que a nossa habilidade, pastor Geraldo, ela não é suficiente para derrubar um gigante. E foi a primeira vez na história que alguém do povo de Israel mata um gigante. Depois virou no moda, todo mundo começou a matar gigante. Mas até aquele dia, só Davi tinha matado um gigante. E essa pedra foi a pedra de ajuda. Essa pedra pode representar a pedra certa na minha vida e na sua vida. E finalmente a última pedra está lá em 1 Pedro, primeira carta, finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 7. E nós vamos orar. Irmãos, capítulo 2, os versos 4 a 7 diz assim: chegando-vos para ele, olha a expressão que Pedro usa falando de Jesus, a pedra que vive. Lá na versão do painel está dizendo pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E aí o verso 6 diz assim: por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Eu tenho uma imagem lá, não sei se vai ser possível alguém achar, o Marquinho, alguém, que nós passamos essa imagem, quarta-feira eu compartilhei isso aqui, para você entender o que é pedra angular. O Marquinho vai nos ajudar lá. Uma pedra, tenho posto uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Portanto, vós outros, para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram, e essa veio ser a pedra principal de esquina. Olha, está lá, ó. As casas, as construções de Israel, até hoje não é muito diferente, mas tem muita coisa moderna em Israel hoje, mas as casas é assim. Então essa pedra angular é na esquina da construção, porque ela
segurava a construção, ela fortalecia a construção. Irmãos, o que tem segurado a nossa vida e essa igreja, o nosso ministério e a sua família é a pedra angular. É a pedra que é rejeitada por muitos. Essa veio a ser a principal. Então, que nós possamos ir para casa hoje pensando e lembrando que eu e você podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou então, na palavra mais correta da tradução, Ebenezer, Ele é a nossa pedra de ajuda e de apoio. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse culto, obrigado pelas homenagens, obrigado pelo carinho dessa igreja, pelo carinho da região também, das igrejas e dos pastores que ontem estiveram aqui demonstrando a Deus o reconhecimento, o respeito, e eu me alegro com tudo isso. Obrigado também por essa homenagem que nós vamos estar recebendo quinta-feira lá na Câmara Municipal. Não me sinto digno, mas te agradeço a Deus por ter pessoas que entendem que deve ser assim, e que certamente essa responsabilidade ela passa cada ano a ser maior, porque a gente passa a servir como exemplo e ser visto por tantas outras pessoas fora da igreja também. O Senhor nos ajude, que seja sempre a nossa pedra de ajuda, que o Senhor seja sempre o nosso Ebenezer, que o Senhor sempre nos ajude. Obrigado, Pai. Nos leva para casa agora, nos dá uma semana muito feliz, abençoada. Todos os nossos afazeres, nossos compromissos, entendimentos, tudo que temos que fazer nessa semana, as mãos do Senhor estejam sobre nós, nos guardando e protegendo. Amém. Que o grande amor de Deus, essa graça maravilhosa de Jesus e a doce comunhão, as consolações do Espírito Santo, continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga: amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco.